Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar o conceito de construção de planos e superfícies para servir de auxílio na construção aí da sua peça, do seu modelo 3D, ok? E nessa videoaula eu vou explicar o elemento de Offset Plane e o Plane at Angle, que na verdade são os itens que vão auxiliar bastante aí no seu dia a dia. E na próxima videoaula eu vou explicar sobre o Tangente Plane e o Mid Plane, beleza? Então vamos direto ao assunto. Primeira coisa, essa peça ela é simplesmente didática, ela não tem nenhuma função em relação ao comando, porém vai servir de orientação para esse exercício. Quando eu trabalho com a referência original de um arquivo do Fusion, o próprio elemento aqui de browser, o nosso navegador, vai nos oferecer aqui o item de origem, ok? Informando que eu tenho o ponto 00 do arquivo, um item de eixo X, eixo Y, eixo Z e os planos XY, XZ e o YZ. Nota que quando eu clico e passo o mouse, eles ficam visíveis aqui bem na parte inferior esquerda da minha peça, ok? Lembrando que você pode habilitar ou não a visibilidade desses itens. Quando nós começamos a modelar essa peça, eu habilitei o comando Sketch e eu utilizei como referência o plano de saída chamado XZ. Então eu tenho como base essa minha referência inicial. Agora, vamos supor que eu queira executar um esboço a partir dessa face, 20, 30 milímetros, porém eu teria que criar um sketch e não existe nenhum plano nesse espaço, ou seja, nesse vão livre, para que eu possa construir esse meu esboço. Então, dentro do grupo de ferramentas de construção, Construct, eu vou habilitar a opção Offset Plane. Ele não oferece nenhum atalho para o teclado, porém, uma vez que você habilita esse item na sua estrutura, automaticamente ele vai trazer para nós o tool palette chamado Offset Plane. Ele tem somente a única opção chamada Plane ou face. Se eu passar o mouse nessa superfície que vai servir de referência e dar um clique, o próprio Fusion vai demonstrar para a gente um novo plano, um novo processo de trabalho, dois campos de dimensão, um campo que fica flutuando igual o Mark Menu do Inventor 2016 para frente e o grupo distância dentro desse tool palette, ok? Se eu rotacionar aqui essa minha peça, eu vou perceber também que existe uma seta, que ela é o controle. Se eu manter o mouse pressionado em cima dela e arrastar para a direita, o meu campo dimensional é ajustado. Se eu arrastar esse campo para a esquerda, o campo também é ajustado, porém no sentido negativo. E isso vai fazer diferença porque caso eu inverta aqui, ó, ele vai para o lado oposto da superfície que eu estou trabalhando. Então não vai ser difícil você ter que analisar qual é o sentido da sua estrutura, se vai ser negativo ou positivo. Nesse caso, eu vou preencher aqui a dimensão com exatamente 30 milímetros, ok? E vou confirmar na minha estrutura. Automaticamente esse plano ele fica visível agora no meu processo 3D, ele é uma referência virtual e dentro do meu navegador, dentro do meu browser de navegador, eu vou encontrar uma nova pasta chamada Construction. Todos os planos e referências que eu crio, ele fica dentro dessa pasta. Os planos originais, ou seja, o XY, XZ e YZ, permanecem na pasta de Origin, ok? Eles não vão ser alterados. Você pode, para ficar mais fácil o entendimento e até a construção da sua peça, renomeá-la. Clicando uma vez em cima do Plane 1, em cima do nome, e clicando mais uma vez, ele abre aqui o campo de renomear. Eu posso preencher aqui Plano 01 YouTube. Beleza? E a partir de agora, toda vez que eu for desenhar um esboço, uma estrutura em cima desse plano, eu tenho essa referência de nome, ok? Bom, a partir de agora eu posso habilitar o comando Sketch, selecionar esse novo plano de trabalho, ok? E desenhar o que for necessário. Eu vou desenhar aqui uma estrutura de retângulo, só que na parte inferior dessa peça, não vou preencher com nenhuma dimensão. Vou finalizar aqui o Sketch. Notem que ele foi construído exatamente em cima do plano. Quando eu finalizo o sketch, o plano de referência é oculto para facilitar o entendimento e até a modelagem da sua peça. Mas como eu falei, você pode vir aqui no seu elemento de construção, no seu browser e habilitar essa lâmpada, que vai voltar a aparecer, ok? É subjetivo ao que você está trabalhando. O software ele vem com esse default de desligar. E uma vez que você habilita agora o comando extrusão, você pode habilitar o seu elemento de extensão
Lembrando que eu já fiz uma videoaula falando sobre o comando de extrusão. Para quem perdeu, é só clicar no izinho que está aparecendo na parte superior do nosso vídeo. E dessa vez eu vou colocar To Object e eu vou clicar na face esquerda desse meu elemento. Como ele está com a estrutura de join, ele está unindo o material, ele não vai fazer nenhuma separação. Então eu não vou criar um segundo corpo nem um segundo elemento, só vou confirmar com OK. Bom, notem que essa extrusão não está referenciada com o item de distância, sim com a distância do plano. Professor, como que eu mudo a distância desse plano então? Você pode vir em cima do plano 1, YouTube, que você acabou de criar, botão direito, e você habilitar a opção Edit Feature. Ele vai retroceder aquela janela e notem que se eu modificar essa medida, eu vou colocar aqui agora o dobro, 60 milímetros, ok? Ele não vai perguntar se eu quero ajustar a extrusão, porque o esboço está vinculado ao plano, que automaticamente está vinculado com a superfície de referência, que é a minha peça base. Então a extrusão é por consequência. Se você for trabalhar com peças que necessitam de várias modificações e melhorias, essa é uma das soluções para você evitar erro acumulativo. Você já mantém o seu processo inteligente, ok? Bom, esse plano ele pode ser copiado de diversas maneiras, até mesmo em faces com ângulos. Notem que eu copiei a partir dessa face paralela, porém se eu habilitar o comando novamente de Construction Offset Plane, eu vou clicar nessa superfície e eu vou puxar aqui 20 milímetros. Esse plano de trabalho, diferente do plano 1 que eu havia criado ali, ó, ele está com um ângulo de referência. Se eu modificar o esboço dessa peça, esse ângulo vai ser modificado automaticamente. Então, a partir de agora, nós temos recursos extras para trabalhar com esse elemento. E o curso aqui do YouTube é que eu estou programando, e os próximos comandos de modelamento 3D vão precisar desses recursos, que serão os comandos de Sweep e o comando de Loft. Não vai dar para trabalhar com esses comandos sem referência de plano. Bom, pessoal, para fechar essa videoaula com chave de ouro, o próximo elemento de plano aqui, ele vai permitir que você crie referências angulares. Bom, eu vou virar aqui um pouco essa peça e eu vou utilizar essa face aqui como guia para trabalho. Eu vou habilitar novamente o grupo de construção e eu vou selecionar o item Plane at Angle, ou seja, um plano referenciado com um ângulo. Quando eu habilito essa opção, notem que ele pergunta assim, qual é a linha, ou seja, uma aresta guia. Eu vou trabalhar com essa superfície inferior e como eu quero criar um plano inclinado baseado nessas duas superfícies perpendiculares, a aresta de junção ou a quina de junção é exatamente essa linha. Quando eu habilito isso, notem que ele já orienta a minha estrutura, ok? Eu vou dar um zoom aqui um pouco maior nessa região. E dentro desse elemento eu posso rotacionar a minha superfície e a partir daqui eu tenho um ângulo. Se eu preencher 45 graus nesse campo ou aqui no Angle, né, nesse tool palette que apareceu, é a mesma função. Se eu colocar menos 45, ele vai inverter e colocar para o lado esquerdo, ok? Nesse caso aqui eu vou colocar 30 graus na minha estrutura e confirmar com OK. A partir de agora, então, eu posso criar um esboço referenciado nesse meu novo plano de trabalho, ok? É simples, é prático e dá para fazer uma combinação. Olha só que legal, eu posso habilitar o plano de offset, ou seja, o offset plane, selecionar esse último plano que eu acabei de criar e puxar, ó, e construir uma referência angular e ao mesmo tempo paralela ao último plano que eu acabei de construir. Quando eu confirmo com OK, já está finalizado essa nossa estrutura. Bom, pessoal, são dois recursos que vão facilitar em muito o seu trabalho e com certeza vai ajudar no seu dia a dia. Pessoal, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Autodesk Fusion 360. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre, fui!